Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro. Primeira Pedro, capítulo 5. Hoje será a nossa última meditação. Nossa leitura será do versículo 7 a 14. Diz assim, na verdade 8 a 14, tá, irmãos? Versículos 8 a 14. Diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos que nós chegamos à parte final desta carta aqui, e Pedro ele começa a dar as suas admoestações, exortações finais. Então, nós vimos no nosso último estudo que ele começa falando aos pastores, a necessidade desses pastores dirigirem bem o rebanho de Deus. Nós vimos também que ele fala aos demais membros da igreja, né, para serem sujeitos a esses pastores, como também serem todos sujeitos uns aos outros. Nós vimos também que ele vai falar sobre humildade, sobre nós nos humilharmos perante Deus e lançarmos sobre ele todas as nossas ansiedades. E nós chegamos aqui a um ponto que Pedro ele vai exortar sobre o diabo, como sendo nosso inimigo. Ele vai falar também sobre Deus, como sendo aquele que nos capacita a perseverar nas nossas tribulações, nos períodos de perseguições. Como também ele vai chegar no encerramento da carta e fazer a sua saudação final. Então nós iremos meditar nesse trecho hoje. Primeira coisa, vendo a respeito do diabo, no versículo 8. Pedro ele diz, sede sóbrios e vigiai. E nós vimos aqui, irmãos, nessa carta, essa palavra sobriedade sendo duas vezes dita por Pedro. A primeira delas nós vimos no versículo 13 do capítulo 1. E ali nós vemos que Pedro está querendo que os irmãos sejam sóbrios no sentido de não permitir, né, que as tentações ou as tribulações, o medo ou o desânimo sejam aqueles que controlam as atitudes das pessoas, façam com que eles desanimem, façam com que eles desistam no caminho da fé. Nós vemos que essa palavra ela nos indica, ou ela nos sugere que nós devemos agir sem estar sob o efeito de algo que nos atrapalhe do nosso foco, do nosso objetivo principal. Lá no capítulo 1, nós vemos Pedro falando isso no versículo 13, portanto, seguindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Nós vemos aqui que Pedro ele vai argumentar um dos motivos pelo qual nós deveríamos ser sóbrios, né? E realmente nos fixar naquilo que nos é entregado através do Evangelho. Porque ele vai falar nos versículos anteriores que esse Evangelho é uma salvação que foi profetizada por homens do passado, né? E o Espírito de Jesus Cristo é que estava falando através desses homens. Então nós vemos que é uma mensagem que ela não se contradiz durante um período longo de tempo. E não é uma mensagem qualquer, porque é o Espírito desse Cristo que nós servimos, é que falou através desses homens, como também é uma mensagem que os anjos desejam atentar para ela. Então nós vemos ele ressaltando como esse evangelho não é uma simples mensagem, e por isso que os irmãos eles deveriam ter isso em mente, né, para que qualquer tipo de coisa que venha nos desviar desse tipo de mensagem seja considerado algo entorpecente, algo que nos faça desviar de algo que é correto, né, de ver a realidade da maneira correta. No versículo 7 do capítulo 4,
Ele vai falar novamente: já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiar em oração. Então, nós vemos aqui novamente essa palavra, e o sentido aqui é de que nós devemos ser sóbrios porque o fim de todas as coisas está próximo. Então, Pedro ele fala que nós devemos andar em santidade, não como os ímpios que andam em pecado. Então, essas pessoas elas andam como se Deus não as fosse julgar. Então, nós vemos que realmente elas só prestam atenção naquilo que elas vê, nas oportunidades que ela tem neste mundo, não consideram a vida futura, né? Isso, viver dessa maneira é ser completamente cego. E o cristão não pode andar dessa forma. Por isso, Pedro exorta aqueles irmãos a terem consciência de que Deus está vindo e ele irá trazer as pessoas a julgamento. Novamente, aqui no final, ele vai falar sobre essa importante característica do crente, porque o crente deve estar sóbrio sobre a questão de Satanás, sobre a questão do diabo, ser o seu adversário, está querendo destruir o povo de Deus. Então, é mais motivo para nós sermos sóbrios, né? Temos essa consciência de que nós temos um inimigo aqui nessa terra. Nós vemos que ele usa essa figura de Satanás como sendo um leão bramando ao nosso redor. Essa é uma figura que demonstra o poder de Satanás, como também a sua vontade de destruir. Nós vemos que ele fala aqui como alguém que está em derredor, uma pessoa, né, um animal à espreita. Nós devemos, né, tomar isso como, não significando que Satanás ele está esperando para agir, mas que ele está agindo, na verdade está à espreita, ele está próximo a atacar. Então Satanás ele está, na verdade, trabalhando já contra o povo de Deus, contra aquilo que é da vontade de Deus, contra o progresso do evangelho. Isso deve ser bem claro na vida dos crentes. Uma das coisas que nós vemos, irmãos, sobre Satanás é que essa figura, né, que nos é colocada aqui, talvez nós podemos, né, imaginar o que Pedro quer dizer com ele estar ao redor como um leão. Talvez nós devemos nos perguntar se Satanás seria como alguém que irá realmente aparecer e irá tentar matar os crentes ou irá tentar ferir os crentes. Como se Satanás agisse dessa maneira bem explícita, né? Talvez algumas pessoas pensem que Satanás seria como nos filmes, né? Ele vai possuir uma pessoa, algo do tipo. Satanás vai agir dessa maneira bem explícita, né? Como nos filmes de terror, ele vai querer dar medo nas pessoas nesse sentido de, né, brincar com o psicológico das pessoas para elas sentirem medo. E isso é uma figura bem errada sobre sobre esse ser que é o Satanás. O diabo, na verdade, ele age de maneira bem velada, muitas vezes, né? E Pedro, quando ele fala aqui que nós devemos permanecer na fé contra esse Satanás, é justamente porque o objetivo dele é fazer com que os crentes desviem da fé. O principal objetivo de Satanás é fazer com que as pessoas deixem de servir a Deus, os crentes verdadeiros deixem de servir, o evangelho deixe de ser proclamado. Então, por isso que resistindo na fé e permanecendo na fé é que nós demonstramos que estamos sendo vitoriosos contra ele. Nós vemos que Satanás ele age através das perseguições, né? Pedro ele vai falar de Satanás apenas no final aqui do seu livro, mas nós vemos que no decorrer do livro nós vemos diversas maneiras pelas quais Satanás poderia trabalhar contra aqueles irmãos, né? Através da perseguição, através de uma sociedade que rejeita o cristianismo e as suas ideias, através de relacionamentos, né, que entram em conflito devido a uma pessoa não ser cristã e ser contra aquilo que os cristãos defendem. Então nós vemos que Satanás, né, ele não é aquela figura explícita que nós iremos ver tão notoriamente a sua obra. E por isso muitas vezes vai ser difícil nós termos consciência da sua presença. Mas nós vemos que Satanás, ele opera inclusive nas pessoas que são incrédulas, né? Nós vemos isso em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 2. Efésios 2, 2 diz assim:
em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós vemos aqui que, né, o apóstolo Paulo falando sobre a nossa condição antes de nós sermos resgatados por Deus. Ele mostra que nós tínhamos alguém que nos guiava, um ser espiritual que estava sob o nosso comando, e esse é o príncipe das potestades do ar. O espírito que agora, né, opera nas pessoas que são cegas ainda com relação ao evangelho. Então nós vemos que, né, por mais que aparentemente as pessoas elas estejam sob uma influência neutra, na verdade isso é errado. As pessoas elas têm uma influência contra o cristianismo, né? As pessoas elas têm essa tendência a querer ir contra aquilo que é verdadeiro, contra o que é a palavra de Deus. Então toda mentira, tudo aquilo que se opõe à verdade de Deus, é uma maneira do diabo, né, afetar ou trabalhar por meio dessas pessoas. E é justamente na perseguição que nós vemos isso mais explicitamente, né? Por exemplo, aqueles irmãos naquela época, com todos os ídolos que haviam, né, e todas as filosofias de vida que haviam, como essas pessoas queriam destruir o povo de Deus por conta da verdade que era proclamada. Nós vemos que os cristãos padeciam por isso, né? E Pedro ele justamente vai colocar isso como sendo uma obra de Satanás, né? Que quando ele fala que o mundo é governado por esse ser, justamente porque tudo converge para que o povo de Deus, a verdade de Deus e aqueles que amam Jesus Cristo sejam perseguidos. Então nós vemos que Satanás, irmãos, ele trabalha dessa forma, né? Ele tentando destruir o povo de Deus dessa forma, através das perseguições, através, né, de fazer com que o povo de Deus desvie do seu foco, que é adorar a Deus e permanecer na fé. Nós vemos que essa questão do sofrimento, Satanás e Deus, deve ser bem entendida por nós, né? Nós vemos aqui que Pedro ele vai colocar essas situações, né, de conflito da gente como cristãos com as pessoas do mundo, como sendo algo que deve provar a nossa fé. E isso nós meditamos nessa carta diversas vezes, nós vemos que isso é algo positivo, né, no sentido de que é Deus que controla a nossa vida e que nesses momentos é Deus provando a nossa fé. Mas também ele vai falar que é Satanás tentando nos destruir. Então, às vezes pode parecer que seja um tipo de conflito aqui, um tipo de contradição de Pedro. Mas uma coisa que nós devemos ter bem em mente, irmãos, é que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre os nossos sofrimentos. Né? A nossa vida não é uma batalha espiritual entre Deus e Satanás. E as coisas boas estão acontecendo porque Deus está no controle, e as coisas ruins estão acontecendo porque Satanás está no controle. Isso não é bíblico. Na verdade, nós sabemos que é Deus que está sob o comando de Satanás. Satanás é sujeito a ele. Então nós vemos que, né, isso muito mais claro, inclusive na história de Jó, nós vemos ali que Satanás é quem é colocado como uma figura que vai lá e destrói aquilo que Jó tem, mata seus filhos e tal. Porém, nós vemos que Satanás só aparece naquele começo, no resto do livro inteiro nós não vemos mais ele sendo mencionado. Nós vemos que Jó, né, ele fala que Deus deu a ele, Deus tirou. Então nós sabemos que ali Jó ele reconhece que na verdade aquilo lá é obra de Deus na vida dele e não de Satanás. Mas nós vemos que ali Satanás ele fez aquilo que ele queria e ele fez justamente para destruir, para que Jó saísse do caminho e deixasse de servir a Deus. Então são duas realidades que elas convivem juntas, né? Mas uma coisa que nós devemos saber, e é muito claro aqui nesta carta, é o objetivo por trás. Nós vemos que o objetivo de Deus é o objetivo de demonstrar uma fé verdadeira, demonstrar que as pessoas ali dentro do seu povo têm uma fé genuína. Que aquelas pessoas que não têm uma fé genuína, elas sim sejam tiradas do meio do seu povo, para que não atrapalhem. Mas Satanás, o objetivo dele é de destruir essas pessoas. Então nós vemos que o objetivo, né, diverge. E por isso que deve ser bem claro na nossa mente essa questão de, apesar de que podemos dizer que Satanás ele tem tentado nos destruir como povo de Deus, Deus também através das dificuldades que vem na nossa vida, ele procura fazer com que a nossa fé seja evidenciada, a nossa fé, nosso caráter seja aperfeiçoado. Nós vemos aqui que Pedro ele vai falar uma maneira de nós resistirmos ao diabo. Ele vai falar aqui, no versículo 9, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então ele vai falar que nós devemos olhar, né, que os irmãos deveriam olhar
que os demais irmãos ao redor do mundo também estavam sofrendo pelo mesmo motivo que eles ali. Então ele leva aqueles irmãos a observarem, né, de maneira mais ampla a questão do sofrimento, não como se fosse algo exclusivamente deles ali naquele canto, mas como sendo algo que atingia todo o povo de Deus, toda a família de Deus, né? Ele coloca justamente a questão de irmãos para saberem que eles têm uma família e toda essa família padece pelas mesmas coisas. Isso serve de encorajamento, né? Nós vemos que esse é o objetivo de Pedro aqui, é demonstrar que eles não estavam sozinhos. Nós percebemos que isso realmente é um motivo de nós nos animarmos, né? E percebemos como é importante, da mesma forma que eles estão sofrendo, nós da mesma forma sofrermos. Então, persistir no caminho certo, persistir na fé, aparentemente colocado por Pedro aqui como algo que nos anima, né? Que nos instiga a persistir, olhar também para os nossos irmãos no mundo inteiro que também padece por essa mesma causa. Né? O evangelho não é pregado apenas no nosso meio, por nós, né? E Deus não é glorificado apenas no nosso meio, mas nós temos muitos irmãos, muitas igrejas ao redor do mundo que fazem a obra de Deus, e nós vemos que muitos deles estão em dificuldades ainda maiores do que as nossas, né? E isso deveria ser um motivo para nos instigar a servir mais a Deus. Espera que pulou. Nós continuamos, irmãos, no versículo 10. Ele vai falar assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Aqui, irmãos, nós vemos que Pedro vai falar da característica de Deus, né, como sendo um Deus cheio de graça, e aquilo que Ele opera em nós, né, que é nos aperfeiçoar, confirmar, fortificar, estabelecer. Nós vemos que Pedro vai falar a respeito da graça de Deus em toda a sua carta aqui. Nós vemos que ele vai falar sobre como ela sendo revelada através de Jesus Cristo a nós. Ele vai falar como a mensagem do Evangelho sendo uma mensagem que demonstra a graça de Deus a nós. Ele vai falar também que Deus promete a eternidade ao seu lado através dessa graça. Então, uma graça pela qual nós devemos basear a nossa esperança. E também ele vai falar como a graça de Deus sendo demonstrada através do serviço que nossos irmãos aqui na igreja oferecem a nós. A multiforme graça de Deus é demonstrada através do serviço de cada membro da igreja. E nós vemos agora que Deus, né, esse Deus de toda graça, Ele nos chamou à sua eterna glória através de Jesus Cristo. Nós vemos que Pedro também coloca Jesus Cristo como sendo, né, algo primordial aqui na sua teologia. Nós vemos que ele diversas vezes vai falar sobre Cristo e de diversas formas vai demonstrar a característica dele. Então, Cristo não é apenas um vício de linguagem aqui de Pedro. Uma das coisas que nós vemos sobre ele falando sobre Jesus Cristo é que ele é o Filho de Deus. E ele, no começo, já se coloca como alguém sendo servo desse Jesus Cristo. Nós vemos que Pedro vai falar como ele virá no final dos tempos para consumar todas as coisas. Nós vemos também que ele vai falar de Jesus Cristo como sendo um exemplo de sofrimento para nós e aquele que padeceu injustamente pelos nossos pecados. Nós vemos agora que ele vai falar como Jesus Cristo é o único meio pelo qual nós alcançamos a eternidade com Deus. Então, sempre quando a gente vê essa palavra, né, de Pedro, as palavras de Pedro, nós vemos que ele sempre coloca Cristo, né, como sendo um meio pelo qual nós temos essa nova graça de Deus, essa graça de Deus. Então, é a única maneira pela qual nós temos vida, né? A única maneira pela qual nós temos algum sentido nesta vida. Se não fosse por Ele, nós não teríamos nenhum acesso a Deus, né? Se não fosse por Ele. Tudo aquilo que nós estaríamos fazendo aqui seria algo inútil, né? Deus não estaria recebendo nada daquilo que nós fazemos. Mas por Jesus Cristo é justamente que nós alcançamos essas promessas, é justamente por Jesus Cristo que nós temos sentido, inclusive, nos nossos sofrimentos. Nós vemos que através, né, de Jesus Cristo nós alcançamos essa glória eterna, que é a participação da glória eterna de Deus.
Nós vemos aqui, irmãos, também que ele vai falar que apesar dessa glória ser eterna, nós iremos padecer um pouco. E aqui esse versículo 10 aqui, eu gastei um tempinho nele até entender como se dava, né, a sequência aqui de acontecimentos aqui. A primeira leitura que eu fiz, ela deu a entender que nós iremos apenas ser aperfeiçoados, confirmados, estabelecidos e fortificados por Deus depois dessa vida. Aparentemente era isso que estava escrito aqui, né? Como também a possibilidade de que aqui ele estava falando de algum tipo de sofrimento específico e que depois desse sofrimento, aí sim nós seremos aperfeiçoados, confirmados, e Deus trabalharia em nós dessa forma. Então, eu tentei encaixar da melhor forma possível o que estaria Pedro dizendo aqui, né? Tentando entender o que ele estava dizendo, e não a primeira coisa que eu entendia. E aqui eu creio que, na verdade, a gente deve limpar as informações e entender um pouco da sentença principal, né? A sentença principal seria: o Deus de toda graça vos aperfeiçoará, confirmar, fortificará, estabelecerá. Então, isso aqui seria a maneira de Pedro mostrar àqueles irmãos, né, que durante esta vida Deus irá realizar essas coisas. Aí, a questão é que no meio disso ele coloca a questão de Jesus Cristo como sendo, né, que Deus, na verdade, nos chamou à sua eterna glória através de Jesus Cristo, ainda que nós, nesta vida, iremos padecer por um pouco. Então, na verdade, ele faz o contraste entre a eternidade que nos é prometida, pela qual Deus nos chamou, e esse padecer um pouco nesta vida, né? Então, a questão seria que Deus está aqui falando que durante essa vida, né, nós iremos ser fortalecidos por Ele para passar pelas dificuldades, pelas tribulações. Uma das coisas que nós vemos aqui por essas palavras, né, nós vemos que, então, elas são a demonstração de que Deus, né, a certeza de que Deus ele irá capacitar a gente a passar por essas tribulações. Então, nós vemos aqui que Ele irá nos aperfeiçoar através dessas tribulações. Isso aqui poderia ser, né, a questão dele nos restaurando durante essas tribulações, nos capacitando, né, melhorando a nossa fé, o nosso caráter através das tribulações. Nós vemos que isso acontece, por exemplo, com a sabedoria de Jó, no livro de Jó, quando ele passa por essas aflições. Inclusive, a sua compreensão do próprio Deus e o seu temor de Deus é aperfeiçoado depois das suas aflições. Nós vemos também que ele vai falar sobre nós sermos confirmados, né? Isso poderia ser no sentido de que a nossa fé cada vez mais é confirmada através das nossas tribulações. Como também nós sermos fortificados para atravessar, né, essas tribulações. E também estabelecidos, né, ou enraizados, né, significando de que cada vez mais, através das aflições, nós perseveramos e permanecemos mais fortes. Essa seria a ideia aqui de Pedro. Então Deus ele nos promete essas coisas, né, de que nós não iremos ser abandonados por Ele durante essas aflições, de que não é Satanás operando a nossa vida e simplesmente nós temos que lidar sozinho ou com as nossas próprias forças, mas é a certeza de que Deus nesse momento ele estará conosco. E por fim aqui, versículo 11, sobre esse mesmo tema, ele vai falar: a Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Então esse aqui é um louvor que Pedro dirige a Deus, né? Ele fala, talvez seja aqui ele demonstrando ou reconhecendo que Deus está no controle sobre todas as coisas, que Ele tem todo o poder, Ele é soberano. Ou poderia também indicar que não só Ele reconhece isso, mas também Ele deseja e reconhece que não desejaria que mais ninguém estivesse no controle de todas as coisas, né? Que Deus, por mais que nós possamos ter dificuldade nessa vida, é Ele quem é sábio para nos consolar, é sábio para dirigir os caminhos da nossa vida. Aí, por fim, irmãos, ele vai fazer essa saudação final. E aqui nós vamos notar alguns nomes. O primeiro deles é Silvano. Silvano provavelmente aqui seja aquele citado por Paulo nas suas cartas também. Então seria um irmão, né, que já era conhecido pelas igrejas daquela época, né, que trabalhou com Timóteo e Paulo. Nós vemos ele também, né, se for esse mesmo irmão, nós vemos ele na carta de Atos, na verdade
no livro de Atos, e ali ele é colocado como Silas, né? A tradução, o nome dele é diferente. Então seria esse mesmo irmão que trabalhou com o apóstolo Paulo nas suas missões em várias igrejas. E aparentemente ele também auxiliou Pedro em seu ministério. E nós vemos aqui, né, se foi esse mesmo irmão, que esse irmão seria então algum tipo de auxiliar de Paulo ao escrever essa carta, provavelmente seja ele que entregou essas cartas às igrejas, ou também ele poderia ter funcionado como algum tipo de escriba do apóstolo Paulo, escrevendo a carta que Pedro ia ditando para ele, ou algo do tipo, ou algum tipo de secretário do apóstolo, de alguma forma auxiliar essa carta. Não sabemos exatamente o que poderia ser, mas acontece que esse irmão seria responsável por entregar essas cartas e de alguma forma fazer com que as igrejas a entendam e a recebam bem. Outra coisa que nós vemos é também o nome de Marcos. E Marcos aqui seria bem provavelmente aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Né? Muitas pessoas lá do primeiro século colocaram esse Marcos como sendo aquela pessoa que escutou de Pedro as palavras sobre o Evangelho de Jesus, né? Ele não foi a pessoa que estava lá acompanhando. Então ele ouviu de Pedro e assim, através dos ensinos de Pedro, ele escreveu o Evangelho. Então bem provavelmente aqui demonstra, né, que eles já tinham esse vínculo de ministério. E nós vemos que ele é considerado como filho, né? Então provavelmente Pedro de alguma forma, né, isso seria a única vez que nós veríamos isso, relacionando a conversão de Marcos a Pedro, né? E outra coisa que ele menciona é a questão de uma colheita na Babilônia. E aqui nós vimos lá no começo do nosso estudo, né, que isso é uma possível referência a uma igreja que estava localizada na cidade de Roma. Então Pedro estava colocando aqui um código, né, da Roma como sendo Babilônia, para não deixar tão explícito onde estava essa igreja. E nós vemos que a Babilônia lá em Apocalipse é considerada como sendo Roma. Então, bem possivelmente, Pedro está falando da onde ele se dirige, né, os irmãos que ele estava trabalhando ali naquele momento, que seria a igreja em Roma. Então nós vemos aqui, irmãos, né, o trabalho desses irmãos que cooperaram no ministério aqui de Pedro. E por fim, nós temos a saudação ainda final, versículo 13, ele diz, versículo 14, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Pai seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Então nós vemos aqui que Pedro ele vai, né, incentivar aqueles irmãos a se saudarem com beijos de amor. Né, isso é algo bem comum nas cartas, nós vemos Paulo falando isso bastante. Né, que saudai-vos uns aos outros com os ósculos santos. Então nós vemos que por mais que seja, né, uma demonstração comum, cultural da época, bem simples, na verdade, muitas vezes até desprezada, nós vemos que isso se torna algo meio que com ressignificado, né? Isso recebe um significado diferente na comunidade cristã, né? Não é algo feito de qualquer maneira, aparentemente, mas algo feito conscientemente, uma demonstração de carinho e amor verdadeiro para com os irmãos, né? Então, isso não significa que nós devemos fazer isso, né? Se não é cultural da nossa igreja, algumas igrejas é. Mas a questão é que até essas demonstrações, né? Essas coisas demonstram um amor verdadeiro, uma atenção que nós devemos ter com nossos irmãos, né? Então, aqueles que são mais brutões, eu sou brutão, deveriam atentar um pouco mais para essas saudações, não achar que é um mero saudosismo, coisas do tipo. Ele fala, paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Finalizando assim a sua carta, né, demonstrando que ele deseja que aqueles que estão em Cristo Jesus vivam em paz. Então, irmãos, nós finalizamos aqui o nosso estudo nesta carta. Para finalizar, nós iremos ter então algumas aplicações finais. E eu separei 3 aplicações aqui desse trecho. A primeira delas é a vigilância com o diabo. Né? Nós vemos aqui a questão da importância da sobriedade na vida de um crente. Né? Isso significa que a nossa mente ela deve estar limpa de influências, né? Limpa de qualquer tipo de emoção que nos faça, né, de alguma forma, desanimar na obra de Deus, alguma emoção que nos faça considerar mais as coisas desta vida do que as coisas de Deus. Né? Considerar que, através das dificuldades da nossa vida,
Essas emoções provavelmente irão nos fazer estar mais longe de Deus ou algo do tipo, ou de alguma forma enfraquecer a nossa fé, ou querer nos trazer algum tipo de pecado, né, para nos consolar, vontade de voltar aos desejos da nossa carne. Então é muito importante que o cristão ele esteja, né, pronto e atento, né? Isso significa que a necessidade de que nós estejamos sempre alertas, né, não vivendo essa vida como as pessoas do mundo vivem, né? Nós vemos que a nossa crença ela deve ser demonstrada através daquilo que nós pensamos, né? A consciência, por exemplo, de um Deus que irá nos julgar deve ser demonstrada através de uma vida que teme a Ele. Consciência de que existe um inimigo à espreita querendo nos destruir deve ser conscientizada e a nossa vida deve ser de alguma forma afetada por conta dessa visão. Nós temos, né? A gente tem a verdade de Deus, a gente pode ver a realidade com clareza. Então é justamente nos atentarmos e procurarmos ver as coisas com clareza. Nós devemos, né, observar que nós temos esse inimigo, que não é um inimigo fraco. Na verdade, ele é considerado pela Bíblia como um príncipe deste mundo. Isso significa não que ele é Deus neste mundo, mas significa que ele tem, sim, influência sobre a maioria das pessoas, sobre os governos, sobre as filosofias deste mundo. Então, nós vemos que, né, o mundo anticristão, na verdade, é governado por esse ser. Então, todas as suas ideias, suas mentiras, apesar de ele não ser onipresente, onisciente, todas as suas, né, maldades, seus conceitos errados estão por aí espalhados, né, e são espalhados ainda mais por aqueles que ainda não têm consciência do Evangelho de Deus. Então, uma coisa que nós deveríamos estar bem atentos, né, não achar que Satanás de alguma forma está dormente, né, não está trabalhando. Aqui nós vemos que Pedro coloca uma figura de alguém que está assim bem esperto e que com certeza está trabalhando. Né? A gente deve pensar, inclusive, como esse ser afeta a nossa vida, e talvez nós não tenhamos nem percebido isso. Né? Nós vemos que o objetivo principal dele é destruir a nossa fé, né? É nos fazer enfraquecer na fé, e é fazer com que as pessoas que estão aqui nesse meio possam sair desse meio e voltar para o mundo. Então nós vemos que ele quer que as pessoas abandonem a fé, ou no mínimo que os cristãos se enfraqueçam e deixem de servir a Deus da maneira correta. Então nós devemos, né, pensar aquilo que nos faz, né, então ser tão apáticos à questão do reino de Deus, progresso do evangelho, aquilo que nos faz viver uma vida muito semelhante à vida que este mundo aqui vive, né, as pessoas deste mundo aqui vivem, sem qualquer perspectiva do futuro, sem um verdadeiro temor a Deus. A gente pode pensar que isso é, né, uma coisa bem normal, que Satanás não está relacionado a nada disso, mas é bem provável que, na verdade, né, se nós estamos fracos na fé ou coisa do tipo, desanimados, é bem provável que ele esteja nos influenciando de alguma maneira. Né? Se nós olharmos para a nossa vida, percebermos que essas coisas têm nos afetado, é importante nós sabermos se isso não tem sido um instrumento das trevas para nos afastar de Deus. Os crentes ao nosso redor, irmão, é outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui como aplicação, a importância de nós observarmos, né, que nós não somos os únicos que vivem a vida da fé. Talvez para nós aqui essa questão de perseguição não seja tão explícita, né, ainda que nós vemos que nessa vida, né, na verdade, no nosso país, as pessoas ela têm sim um conceito anticristão. Na verdade, elas acreditam, né, nessa questão de liberdade religiosa, mas se nós formos realmente defender aquilo que nós cremos de fato e aquilo que nós professamos como sendo verdade, as pessoas muitas vezes vão nos considerar como criminosos, né? E provavelmente no nosso país não seja tão longe da gente ser realmente tratado como criminoso, né? Na verdade, o mundo ele converge para isso, para que nós sejamos perseguidos. E talvez essa realidade não esteja muito longe de nós. Mas é bem notória a nossa liberdade, né, de pregar ainda o evangelho, de falar aquilo que nós cremos, em comparação em muitos outros lugares em que nós vemos os irmãos sendo mortos muitas vezes e ameaçados de mortes por causa dessa mesma fé que nós professamos, né? Então isso deveria ser um tipo de mensagem para nós, né? Nós não deveríamos
desconsiderar isso, mas sim considerar, né, o testemunho desses irmãos, a fé desses irmãos, e isso de alguma forma nos afetar, né? Afetar na nossa firmeza, afetar no nosso serviço a Deus. Isso não deveria ser algo, né, passado batido simplesmente, mas algo a ser sim ponderado e de alguma forma transformar nossas vidas. Outra coisa também, irmãos, é que nós vemos a questão de Deus como sendo colocado aquele que está conosco nas nossas dificuldades. Então nós devemos reconhecer, né, aquele que nos guia na nossa jornada. Esse é o Deus de toda graça. É aquele que nos tem, como nós vimos aqui nessa carta, aquele que tem nos prometido coisas grandiosas. E é um Deus que nos tem chamado, irmãos. Nós vemos isso bem claramente também nessa carta, a padecer. Mas não significa que ele nos chamou para padecer e que é bem importante que nós, no momento de dificuldade da nossa vida, tenhamos isso em mente, né? Que Deus, ele não está, né, nos abandonando de alguma forma, né? Às vezes a gente pensa que Deus, ele nos ensina e depois ele nos coloca em prova e aparentemente nessa prova ele está longe da nossa vida, né? Ele não está mais no controle, ele não está mais ouvindo as nossas orações ou coisa do tipo. Mas nós vemos aqui Pedro colocando bem claro que na verdade é ele que nos está capacitando a passar por esses momentos, né? É ele que vai nos aperfeiçoando, vai nos fortificando, confirmando e estabelecendo. Então, irmãos, é bem necessário nós termos consciência disso, e acho que essa carta toda fala e demonstra, né, como nós deveríamos ver, então, o sofrimento, né? Eu creio que os irmãos talvez possam ter um pouco mais de conhecimento dessa carta, do que ela fala depois desse estudo, né? E que é importante nós termos a nossa visão sobre as coisas estabelecida pela Bíblia, né? Se nós começarmos a conjecturar sobre a vida, né, e filosofar, muitas das coisas que nós iremos concluir é que são coisas pecaminosas, né? Se parte de nós mesmos, evidentemente que não será nada bom. Nós viveremos, né, de maneira bem contrária à vontade de Deus. Então, é bem importante que nós tenhamos a nossa fé, a nossa visão de mundo, a visão sobre as coisas que acontecem conosco e ao nosso redor, né, bem claras, através da verdade que é a palavra de Deus. Essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Espero que Deus possa nos abençoar.